Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre o fracasso, mais especificamente sobre a nossa relação emocional, assim, para com a ideia do fracasso, que eu acho que tem muita coisa interessante a ser pensada sobre esse tema. Mas antes de entrar assim nos detalhes do vídeo de hoje, eu queria fazer um convite para você se inscrever aqui no Ciência e Brisa, dar uma força para o canal e se sentir no coração também, se inscrever como membro do Ciência e Brisa. A gente abriu agora recentemente, né, esse espaço mais privado do canal, do clube de assinaturas, nos quais a gente tem tido ali trocas bem interessantes assim entre os membros. São pessoas que apoiam o canal, que financiam o Ciência e Brisa, e que tem ali acesso a conteúdo exclusivo, um espaço mais privado de troca para a gente construir novos entendimentos juntos. Então é isso, né? Se sentir no coração, será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube de assinaturas do Ciência e Brisa. Então vamos para o vídeo de hoje, no qual eu quero falar um pouco sobre o fracasso, né? E por que eu gostaria de trazer aqui esse assunto no canal hoje? Porque eu sou uma pessoa, assim, que fracassa muito na vida, né? E que foi aprendendo, assim, a criar uma certa resiliência em relação à ideia do fracasso. É claro que essa coisa de fracassar muito também tem a ver com tentar fazer muitas coisas, né? E é uma característica, assim, que eu percebo que ela é muito presente em mim e que me leva também a fracassar muito assim nas minhas tentativas, né? Vocês estão vendo aqui uma impressora 3D atrás de mim, né? E essa máquina aqui, cara, é um exemplo perfeito assim do tanto que eu tenho aprendido ou tentado aprender a lidar com o fracasso de uma maneira um pouco mais tranquila, porque eu comprei essa máquina assim com uma ideia de ter um hobby novo, imprimir coisas, que eu acho muito fantástico assim o conceito da impressão 3D, e tenho percebido que ela é uma máquina muito mais sensível e enjoada de ser operada do que eu imaginava inicialmente. Então, o tanto de peça errada que eu já imprimi é uma coisa assustadora. O tanto de tentativas fracassadas, né, e é uma coisa assim que a minha companheira, que ela é psicóloga, ela fica meio que impressionada assim, com a minha resiliência, que ela fala, caramba, é a 15ª vez que esse cara está aqui tentando imprimir essa peça e ele não desiste, né? E eu tenho visto assim que essa questão de estar fazendo uma coisa que me interessa muito, que poderia ser um hobby, uma coisa que vai me abrir possibilidades, mas que ao mesmo tempo tem um desafio ali inato, é uma característica muito assim presente na minha personalidade e que me faz, às vezes, assim, sofrer, né, por isso, mas que também me estimula a tentar me superar constantemente. Assim, eu tive uma reunião agora de manhã com um aluno aqui da UNB que estava com um problema, assim, que está com um problema, na verdade, na questão do mestrado dele, assim, me apresentou para eu dar uma força para ele, e eu, assim, eu dei uns 4 planos de ação para ele tentar fazer, para tentar resolver o problema. E falei, cara, é o seguinte, é possível que todos eles também deem errado e fracassem. Eu acho que a sua postura para resolver esse problema tem que ser aquela postura assim, velho, hoje vou acordar disposto a fracassar, mas ao final do processo vou ter aprendido alguma coisinha nova que vai me fazer amanhã fracassar um pouco menos e uma hora vai dar certo. Eu acho que essa postura, assim, é uma postura que ela é muito importante da gente ter ao longo de algumas fases da nossa vida. O exemplo mais claro para mim é a vida acadêmica, assim, né? Quando você faz um curso que é muito desafiador, que tem aparentemente assim muitas missões impossíveis a serem resolvidas, e isso assim tem que ser feito para que eu chegue ao final desse curso, você vai fracassar muitas vezes tentando fazer as coisas e vai ficar com o sentimento de que está ali perdendo o tempo porque não deu certo. Mas na verdade, esse é uma forma de olhar para o problema que ela vai, primeiro, te gerar ainda mais frustração e te distanciar ainda mais de resolver o problema, né? Se você olha para essas tentativas mal sucedidas como um processo de aprendizado, de aprimoramento, para que eu esteja ali sempre evoluindo as minhas competências, para que um dia talvez eu fracasse menos, ou mesmo não fracasse na realização dessa tarefa, que hoje ainda fracasso muito, e entende que é assim que funciona o aprendizado, e que isso vale não só para as questões acadêmicas, mas para as questões assim da vida de um modo geral, você vai adquirindo uma certa resiliência em relação
a esses fracassos que você vai ter que passar no meio do caminho para ter um dia, né, um sucesso numa certa área, assim. Então acho que essa capacidade de lidar com o fracasso, ou mais do que a capacidade, mas a busca por um aumento na resiliência, né, diante dos pequenos fracassos que você vai encontrar ao longo da sua caminhada para se chegar em algum lugar, isso vai te transformar numa pessoa assim com mais potencialidades assim em si, com mais ferramentas, com mais competências, com mais habilidades, e vai te permitir fazer coisas mais grandiosas, interessantes, relevantes, significativas, desafiadoras ao longo da sua vida, né? Eu não sei, eu sinto que uma das maiores virtudes que a gente absorve desse processo de formação para virar cientista é justamente essa expectativa já de que vai dar errado mesmo e de que uma hora vai dar certo. Né? Quando eu vou fazer uma coisa nova assim com os meus alunos, eu sempre falo para eles, cara, isso aqui eu nunca fiz. E a gente vai errar muito antes de acertar. E é normal, e faz parte do processo. Você tem que encarar esses fracassos como o processo mesmo, porque a maior parte do tempo você vai estar nesse espaço do fracasso. Né? E uma hora vai dar certo, aí vai vir aquela, pô, que legal, deu certo, funcionou. Né? E aí vem um prazer, uma satisfação, porque é como se viesse, assim, por meio daquele sucesso que foi obtido, uma comprovação do seu aprendizado. Fala, entendi, porra, aprendi. E isso é uma coisa tão boa de sentir, assim, né? Porque dá sentido à sua existência, assim. Eu acho que a gente foi feito meio que para isso mesmo, como espécie, né? É uma coisa muito natural dos sapiens, assim, tentar pensar em novas formas de se fazer as coisas e estar buscando responder questões que hoje não foram ainda respondidas, né? E então, assim, é uma coisa intrínseca da nossa espécie, essa busca por conhecimento, por aprendizado, e o aprendizado ele envolve tentativa e erro, não tem como fugir disso, né? Então acho que quando a gente meio que consegue olhar para essa coisa do fracasso como uma coisa muito natural, na verdade, e que não venha atrelada de um impacto emocional tão pesado, né, mas como algo normal, a gente gasta menos energia emocional lidando com os dramas do fracasso e lidando com esse espaço que busca novas possibilidades, novos planos de ação, que vão levar a gente a estar ali aprendendo alguma coisa e uma hora vai estar dando certo. Eu acho que o difícil, assim, é quando você fracassa e não tem nenhum plano. Aí, putz, mas assim, o simples fato de você ter alguns planos de ação para tentar novas formas de se fazer algo que você não conseguiu fazer, ele já dá uma acalmada. Porque ter plano é bom também, assim, nesse sentido, né? Quando essa impressora der errado, assim, eu no primeiro momento falo, caramba, é mais um problema para eu resolver, né? E aí eu vou ver minha vida. E de repente no banho eu tô pensando ali, o que será que pode ter acontecido? Acho que foi a temperatura da mesa que não estava bem calibrada e tal. E me vem uma ideia de uma possibilidade que ali faz algum sentido, que me explica talvez, né, um motivo para o qual aquele erro possa ter acontecido. Me dá um plano de ação, mesmo que eu não tenha ainda resolvido o problema, eu já fico mais tranquilo, porque tem um plano. Tá, eu sei o que eu vou testar. Então essa coisa assim de olhar para o fracasso como uma chance de ter um novo plano. O fracasso como um feedback daquela tentativa que vai ter que ser atualizada, reajustada, repensada, refletida, né? E aí nisso você vai elaborar possibilidades. Em certo sentido, é muito isso o que faz um cientista, né? Ele postula possibilidades para explicar aquilo que ele observa. Depois ele testa para ver se essa postulação faz sentido ou é reproduzível, né? Enfim. E aí nisso ele então consegue estabelecer uma relação clara entre causa e efeito. E aí isso é a explicação científica do fenômeno. Então envolve uma postulação. Isso vale para além da ciência, né? A impressora deu errado. Por que será? Deve ter sido aquilo, o filamento, a velocidade de injeção. Eu lembro que formou um biquinho ali, que derreteu mais peças do que deveria, então está derretendo demais, então talvez a velocidade está muito alta ou a retração tem que diminuir, sei lá. Você conjectura algo e essa conjectura ela te leva a ter um plano para testar uma coisa diferente. E você vai testando e uma hora dá certo. Aí você vai... Uma coisa, inclusive, interessante, uma dica que eu dou para vocês também, aí já vale mais para o contexto acadêmico, mas também acho que se estenderia também para o caso profissional, é ter uma ata em que com papel e lápis fala assim, hoje tentei isso com esses e esses parâmetros e deu errado, sei lá. Né? Então, assim, por que isso pode ter acontecido? Acho que pode ter sido isso. Qual que é o plano
para tentar corrigir. O plano é esse, amanhã eu vou tentar. Então manter um caderno, tipo um diário assim, das suas tentativas, isso quando você estiver tentando resolver um problema difícil, porque aí você vai fazendo um histórico, né? Assim, um log que a gente chama. Isso vale para programação, para código, para simulação, para calibração de parâmetro físico, em simulação numérica, para resolver impressora 3D, para fazer um projeto de engenharia, para fazer um protótipo que dá errado, faz um teste. Então, para vários aspectos assim de questões que envolvem desenvolvimento, ainda mais de coisas complexas que tem uma certa elaboração e que vão dar errado até dar certo, esse diário é uma coisa útil. E não uma coisa de computador, mas um papel e lápis, porque o ato de escrever ele é mais lento que o ato de ficar digitando, então isso te força a pensar no que você está fazendo. E aí a sua cabeça ela vai para um modo de pensamento um pouco menos acelerado, para você escrever e documentar o que foi feito, o que deu errado e o que pode ter acontecido e qual é o próximo plano, para você conseguir pensar numa escala de tempo, né, mais lenta para poder escrever tudo isso, e você acho que memoriza melhor isso que foi escrito. Aí você vai dormir, aí você de repente sonha com a ideia, sei lá. Então o ato de ter um diário, acho que caiu não tá bom, ter um diário que te ajude a fazer um registro do que foi feito, isso é bom, né? E também assim, o diário ele é uma documentação meio que material de que está se tentando fazer algo. Então é um trabalho que eu estou fazendo. Não deu certo, mas eu estou trabalhando. Entende? O diário dá essa coisa do trabalho, assim, e do sentimento de que está se buscando chegar em algum lugar. A gente tem essa coisa, né, de ser, sei lá, criado num contexto utilitarista, em que tudo tem uma finalidade, e que o sucesso é um ponto no espaço, né? E a gente às vezes sofre muito na caminhada, porque esse ponto no espaço ele é muito singular, dura pouco tempo, e a caminhada dura muito mais tempo, velho. Então fica ali, aquilo, né, vai abaixando tua autoestima, os fracassos, porque você sente que nada foi feito, mas está se fazendo algo, está se tentando fazer algo, a gente está fazendo um registro disso, a gente está pensando sobre isso, é o máximo que dá para fazer. E ter regularidade, e ter paciência, e ter disciplina, e ter resiliência, e encarar aquilo como um processo. É difícil. Não é fácil, nem sempre a gente consegue. Tem dia que a gente fica puto e quer quebrar essa impressora e tacar no chão e falar: caralho, velho, funciona, pelo amor de Deus. Tem dia que você quer, né, quebrar o seu monitor também, você fica com raiva do seu código que não compila. Mas assim, é importante a gente respirar fundo, né, e tá sempre lembrando pra gente mesmo que a gente está caminhando enquanto a gente está tentando resolver algo que ainda não deu certo. Então acho que era um pouco isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço a escuta, agradeço, né, esse espaço de troca, e a gente se vê no próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa.